5. A necessidade de encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que estão se veem obrigados a desempenhar ajudá-los a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. E por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e as mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Do livro Ainda é Hoje, Chico Xavier. Eita. Item 117. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração, vencendo espaços. Vamos então, nesse momento, começar nosso trabalho, fechando nossos olhos e agradecendo a essa casa que tanto nos acolhe. Vamos rogando ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade maior, que possa tocar o coração de cada um de nós, que nessa tarde maravilhosa que aqui estamos, possamos levar as benécias dessa tarde, dos nossos ensinamentos, que a espiritualidade maior oriente e ampare todos nós, que possamos sair daqui com o coração mais leve e muito melhor do que entramos. Que nosso Mestre Jesus nos guie e nos oriente. E que oriente a palestrante da noite, as vibrações, a palestrante da tarde, as nossas vibrações. Que possamos ter um trabalho lindo e maravilhoso. Que o coração de cada um possa ser tocado nessa tarde. Que assim seja. Muito obrigada. Tá ótimo. Obrigada. Boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui estamos, agradecendo sempre à equipe da Angelina, que nos recebe sempre com tanto carinho, com palavras incentivadoras, para que possamos prosseguir na caminhada junto com Jesus, não é? E hoje nós vamos falar do livro Entre a Terra e o Céu. Alguém aqui já leu esse livro? Muito bom esse livro. É o 7º livro de uma obra científica trazida por André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. Este livro ele foi escrito, psicografado, melhor dizendo, em 1954. Muitos de vocês aqui nem nascido tinham, não é? Ou seja, na metade do século passado. Mas a cada capítulo a gente observa
Nossa, foi escrito ontem. É para mim, como disse Angelina, tudo que a gente ouve, que a gente lê, tudo que a gente vê, é sempre em primeiro lugar para nós. Então, as lições trazidas aqui neste livro, que decorre de uma história, são tão reais, são tão atuais, que, como nós sempre dizemos e acabamos de comentar, quando nós lemos algo, quando nós vemos algo, ouvimos algo, nós temos que sair diferente. E outro dia eu li sobre isso. Se você ler um livro e sair a mesma pessoa, releia. Porque de todas as páginas deste livro, nós vamos colher muitas lições. E vamos nos identificar com tantas outras. Basicamente, esse livro fala de família. Encarnação, família, situações que vivenciamos, não é? E já no prefácio, Emmanuel, que dá o psicografo, o prefácio, ele já nos dá algumas diretrizes do que será este livro, quando ele nos diz assim: o ontem te visita no hoje. E como será o seu amanhã através do seu hoje? Será um amanhã de luz? Um amanhã de trevas? Um amanhã sem percepções? Um amanhã onde nós avançamos? Aí já nesse contexto, nós vamos refletir como está o meu hoje. O meu hoje é agora, não é? Como é que nós estamos vivenciando o nosso hoje? Lembrando que, como diz o texto do Evangelho, a reencarnação é uma dádiva de Deus. A reencarnação é a oportunidade de nos reencontrarmos com nós próprios. Estão felizes com a reencarnação que escolheram? Estão? Estão ou não? Ah, estamos, não é? Essa é a nossa melhor encarnação. Opa! Então vamos aproveitar. E segundo o IBGE espiritual, para cada encarnado tem mais de 6 milhões querendo reencarnar. Então, mais ainda, não vamos perder a oportunidade. E mais ainda, pela misericórdia divina e pela nossa necessidade, há o esquecimento desse passado. Não é? Por quê? Ah, porque é bom dar uma amnésia nas pessoas que vão nascer. Não. Esse véu que se faz nesta encarnação, desse pretérito longínquo, é justamente para que a gente possa se reajustar, se reequilibrar. Quem daqui, quando conta alguma coisa do nosso passado, a gente fala assim, é melhor esquecer, não quero nem lembrar. Não é? Página virada. Não é assim? Vira a página. Vida que segue. Imagina nós sabermos o que fomos no passado. Para isso, esse esquecimento. A reencarnação, como ele diz aqui, a lei é viva e a justiça é divina. Outro ponto que ele nos coloca no prefácio. Opa, a lei é viva, ou seja, não tem tempo passado, não tem um código ultrapassado. A lei de Deus é divina, igual para todos nós. Deus não pune, tampouco castiga. Entretanto, Deus nos dá a oportunidade de, quantas vezes necessárias for, refazermos as nossas vidas. Para que nós reencarnamos? Alguém aqui já se perguntou, por que eu vim na Terra? Ah, podia ter nascido em Júpiter, em Marte, na Lua até, né? Sou lunática mesmo. Qual a finalidade de nós estarmos na Terra? Aprendizado. Todos nós aqui temos algo a aprender. Todos nós aqui tem algo a curar. Se não fisicamente, emocionalmente, moralmente. Todos nós aqui temos que reparar situações passadas que não fizemos bem. Todos nós aqui
temos o que fazer no trabalho. Não necessariamente o trabalho profissional, claro, precisamos de um trabalho profissional, não é? Estamos no mundo material e para provir o nosso sustento é o trabalho. Nós temos um trabalho doméstico, mas nós temos que pensar no trabalho humanitário, como diz a mensagem. Afaga, auxilia. O trabalho é a prece muda, solitária. Por que nós estamos desmiuçando um pouco essa introdução? Justamente porque, para entender, não é? Em primeiro lugar, por que nós reencarnamos? Algum motivo há de querer reencarnar, não é verdade? Porque eles explicam aqui, inclusive com o bebezinho lindo que está aqui, como é que se dá esse processo da reencarnação, essa aproximação entre mãe e filho, entre pais e filhos, esse combinado que nós fazemos para trazer esses pequeninos ao nosso seio. Também com tarefas específicas. Nós aqui temos uma tarefa em comum da humanidade, que é transformar o planeta Terra em planeta de regeneração. Nós temos aqui um compromisso, que aí vem o ponto essencial deste livro, que é a família. Pensem, nós temos uma casa ou nós temos um lar? Casa são as paredes de tijolo, divididas, não é? Com 1, 2, 5, 10, 30 compartimentos, mobiliadas. Mas nós temos o lar. O lar é a célula principal de uma sociedade. É no lar aonde nós vamos aprender, nós vamos refazer, nós vamos nos ajustar, nós vamos nos reeducar. Por quê? O convívio é dioturno, noite e dia. No lar, nós estamos na família ou estamos pessoas hospedadas, cada um no seu cômodo? O lar precisa de união. Na grande maioria de nós, escolhemos o lar pela qual estamos. Também, já que um parêntese, nós estamos aonde precisamos estar, com quem precisamos estar e na situação que precisamos vivenciar. Porque, como ele diz aqui, a misericórdia divina nos ampara de um todo, de um tudo, para que a gente possa cumprir com aquilo que pedimos antes de reencarnar. Estão satisfeitos com o vosso contrato? A gente assinou um contrato lá em cima. Olha, vou fazer isso. Vou morar com aquela pessoa. Vou trabalhar naquele lugar. Vou passar por tal necessidade. Ai, vou ter aqueles momentos felizes. Vou construir um lar. Vou me recuperar de uma enfermidade. Vou ser exemplo para muitas pessoas. Não é só o lado difícil, não é só o lado ruim. Que muita gente acha que é karma, meu Deus. Não. Toda vez que uma situação se apresenta como desafio, é o momento que Deus nos diz, você está preparado e você tem capacidade para vencê-la. Mas eu não estou dando conta. E aí vem a base do lar, vem a base dos conflitos desta família por 2 encarnações. Primeira no Paraguai e depois no Rio de Janeiro, em 1954. Se trouxermos para cá, eu até vou ler o nome dos personagens, a Zulmira, a Odila e o Amaro, somos nós. Concordam, meninas? Concordam. Leiam um livro, porque André Luiz está prestando atenção em todos nós, viu? Pode ter certeza que André Luiz vai puxar a orelha de alguém, se não prestar atenção. Não em mim, mas no livro. Certo? Porque são as situações diárias que acontecem no nosso dia a dia. Eu vou elencar algumas, eu não sei se vocês sentem ou não. Alguém aqui sente ciúmes?
Não. Alguém aqui tem posse? É meu? Tudo é meu? É meu. Alguém aqui tem dificuldade de perdoar? Vou até abaixar a cabeça. Alguém é apegado? Somos nós, né? Como ele diz aqui, esses capítulos, no momento que vão se desenvolvendo, é para eu, para minha família, para as pessoas que eu conheço, são para todos nós. Decorrente de situações que nós vivenciamos no lar dia a dia. Não somos perfeitos. Estamos em estágio de evolução. Mesmo dentro de um lar, cada um está num estágio. Uns mais, outros menos. Uns mais para o perdão, perdoa facilmente, mas tem uns ciúmes. Outros não são tão apegados, mas não tem tão facilidade de perdoar. Nós vamos o quê? Porque como ele diz, nós adormecemos demais enquanto éramos vegetais. Todos nós somos vegetais. Escolham o que vocês quiserem aí. Primeiro nós somos mineral. No mineral a gente adormeceu, era pedra mesmo. Depois somos vegetais. Depois fomos animais. E como animais, nós trazemos os nossos instintos. Adormecidos quando encarnamos como seres humanos. Certo? Aonde nós temos o quê? A capacidade de pensar, raciocinar. E por muitas vezes, esses instintos adormecidos, porque é difícil confessar que a gente é orgulhoso, não é? Alguém aqui fala, eu sou orgulhoso mesmo. Não sou orgulhoso, de jeito nenhum. Eu sou egoísta. Não, é meu, isso aqui é meu. Até a doença é minha, não quero que nem seja do outro, é minha doença. Não é? Perdoar? Eu esqueço, mas nem aparece na minha frente. Eu não tenho ciúmes, mas eu torço o dedão do meu marido se ele olhar para o lado. Não é? Nós vivenciamos isso, porque nós trazemos. E aonde a gente mais se conhece, não é no nosso lar? Nós escolhemos o lar. Não é? Os nossos pais, os nossos esposas, filhos, sogras, mães, enfim, irmãos. E aí vai. E muitas vezes se perpetuam por muitas encarnações. Na necessidade que trazemos o quê? De nos reajustar. E às vezes, num lar em que parece que é tudo harmonioso, nós também solicitamos para que venha um outro espírito para aprender conosco aquilo que nós já, em algumas encarnações passadas, também precisamos aprender. Porque às vezes a gente fala, é a ovelha negra da família. Como é que pode ter nascido nesse lar? Não tem nada a ver? Tem sim. E aí ele vai discorrer a trama que acontece nesse lar. Os ciúmes, a pessoa desencarna, continua com ciúmes, o viúvo casa-se novamente, a segunda esposa tem ciúmes do menino. E aí é interessante que esse livro começa com uma prece e termina com prece. 40 capítulos. Por que será que ele começa com uma prece? Alguém aqui fez uma oração de manhã? Solicitou alguma coisa? Que bom. O cara agradeceu. Muito bem. Devemos agradecer sempre, não é? Mas normalmente a gente faz as nossas rogativas, se não para nós, às vezes para a própria humanidade. E aqui começa com uma prece. E é uma menina que pede uma prece, porque vê o seu lar em conflitos. Pede para a mãe que desencarnou. Só que a mãe ainda está presa nesses sentimentos dos ciúmes, do apego natural, deixou filhos pequenos. Nós somos desapegados, a gente está pronto para ir embora? Embora que eu digo para o plano espiritual. Embora não vão embora agora não, pelo amor de Deus. Não estamos, não é? Ainda somos apegados. Claro, apegados aos entes queridos, apegados a muitas coisas. E aí começa essa trama. A mãe não tem condições. E aí vem uma lição. Quantas vezes quando desencarna o ente querido nosso, a gente começa a pedir para ele, ajuda, me ajuda, me ajuda. Coitado.
Ele nem cheguei lá, já estão me pedindo para ajudar. Deixa eu chegar primeiro. Mas a espiritualidade, Deus é tão Pai, Deus é o nosso Pai, que essas preces, quando feitas do coração, atingem ao plano superior. E aí é onde vem, aonde André Luiz vem junto com o instrutor, para que conheça aquele lá, para entender a trama, porque a gente pede sempre achando que a gente é a vítima, não é verdade? Ai, coitadinha de mim. Porque aconteceu comigo, Deus, eu não merecia, eu não sou tão boazinha, eu não mereço isso. E essa prece vai. E aí, nesse primeiro capítulo onde fala de prece, ele nos dá algo para a gente refletir e realmente pensar. Tudo que pensamos, tudo que imprimimos do nosso sentimento e coração, tem volta. Deu medo? Tudo que pensamos. Porque uma coisa é rogar ao Pai em oração, elevar o pensamento. Outra coisa, às vezes, é aquilo que emitimos como pensamento, que é o que vai acontecer. Eu não vou contar para vocês aqui no texto desse livro. Tudo que nós pensamos são ondas que vão e voltam. Porque nesse caminho tem amigos espirituais que pegam carona. Quem está pegando carona com os nossos pensamentos? Arregala até o olho, né, querida? Agora deu medo, não vou pensar mais. Pois é. E aí se discorre. E aí vem outro ponto que muitas vezes nós aqui vimos, né, achando assim. É o obsessor, é por isso que eu estou desse jeito. Eu vou lá no Paz e Amor, eu tomo um passo, deixo o meu obsessor lá e vou embora. Ou então chegar aqui e falar assim, dá um cabo no obsessor, porque eu não estou dando conta. Lembrando, não há o algoz e não há vítima. São sintonias. Então, quando nós estamos realmente ainda, não é, no egoísmo, na mágoa, ele diz aqui, quando o garoto pergunta, negócio de ódio, de mágoa, ele fez assim, você gostaria de tomar água nesse pote sujo de água suja? O menino diz não. Mágoa é isso. É uma água suja. E o que faz o nosso organismo? Adoece. Então, quando nós nos sintonizamos com esse padrão inferior, onde os amigos equivocados, porque nós todos, como diz, nós somos todos ainda, estamos em construção. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os enfermos. Nós temos, de alguma forma, alguma enfermidade. Se não física, mental, emocional, espiritual e, por que não dizer, moral. Cabe cada um refletir sobre si. Quando nós ainda estamos envolvidos nesses sentimentos, como é que a nossa prece vai alcançar ao mais alto se eu ainda estou com meu coração endurecido? Se eu ainda emito sentimentos de raiva, de vingança? Se eu ainda estou apegado, eu tenho apego a tudo que é meu, eu não liberto. E aí vem a carona desses irmãozinhos, e aí diz assim, é o obsessor que fez eu fazer isso, brigar com meu marido hoje. Não fui eu, foi ele. Não foi. É sintonia. E ele explana direitinho como isso ocorre. E o que isso interfere na nossa vida, e o que isso interfere nos nossos relacionamentos, e o que isso interfere, inclusive, no nosso próprio corpo físico. Como é que fica esse nosso corpo, que nós chamamos os espíritas de perispírito? As manchas que ficam no nosso perispírito. Voltando ao lar. Há um capítulo onde ele discorre sobre o evangelho no lar. De uma senhora, uma cristã, porque não adianta dizer que eu faço o evangelho, mas eu não tenho Cristo em mim.
e que ela passa por situações, mas embasadas no Evangelho de Jesus, vivenciando o Evangelho de Jesus, há toda uma sustentação para que ela possa vivenciar aquela situação. Eles falam da educação das crianças, lembrando, e isso para pais, mães, avós, tios, professores. A luz está acendendo, mas eu vou continuar um pouquinho, tá bom? Professores, todos nós que somos responsáveis por esses pequenos que aqui estão. Nós estamos educando a criança para transformar o mundo, ou nós queremos que o mundo transforme esta criança? A importância do Evangelho no lar. A sustentação que nós temos, e aqueles discorrem, não, de tantas religiões. Esse Evangelho no lar é a nossa conexão com Deus, porque ele fala muito aqui que nós estamos muito atrás. Isso ele falou em 1954, gente. Nós estamos muito atrás da tecnologia, da intelectualidade. A intelectualidade do mundo espiritual é bem diferente da intelectualidade nós aqui. Nós estamos buscando demais o externo, o material, o amanhã, quando às vezes esse ontem nos puxa e diz assim: freia, olha para o lado, olha para você. Aí ele diz: conhece-te a ti mesmo. E nós só vamos nos conhecer com a convivência com os demais, principalmente com aqueles que estão no mesmo teto, na família. Portanto, a mensagem, entre tantas outras, leia um livro. O André Luiz está convidando todo mundo para ler, depois ele vai visitar cada um de vocês para falar. Mas a principal, levem isso. A família é a célula principal de uma sociedade. É lá onde nós devemos, porque ele fala de amor muitas vezes, é lá onde o nosso amor tem que ser cada vez mais enaltecido, demonstrado, vivenciado. Quando nós temos esse amor, essa base na família, o mundo lá fora fica mais fácil de se enfrentar. Vamos dar um mundo melhor para quem está conosco. Vamos levar isso, como disse a nossa amiga. Aí ele termina com a prece, agradecendo a oportunidade de aquela família se reestruturar novamente. Vamos agradecer, gratidão pela vida, pela família, por nós aqui estarmos. Mas levar isso no nosso coração. Vamos vivenciar a nossa família. Aqueles que estão conosco são as pessoas principais para que a gente possa realmente sair daqui mais evoluído do que chegamos. Eu tenho certeza que vamos conseguir. Um beijo no coração de todos. Gratidão por essa tarde maravilhosa e até uma próxima. Fiquem na paz. Bom, depois de tantos ensinamentos da nossa querida Rosana, do livro de André Luiz tão significativo, né? Que nos traz tantas reflexões, nós vamos agora agradecer, né, a Rosana por todo esse tempo de estudo que nos trouxe com tanta riqueza de detalhes. André Luiz é muito atual, né? São mais de 70 anos da psicografia, mas o livro está sempre atual. Nós vamos agora passar para as nossas vibrações. Nós vamos sintonizar com os mentores aqui da nossa casa, o Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, e todas as equipes que trabalham junto desta casa na parte espiritual. Nós vamos agradecendo por estarmos aqui, estarmos nessa casa, nesse recanto de luz, e vamos caminhar com Jesus pela nossa cidade,
Primeiro nós vamos levá-lo até a nossa casa. Vamos entrar com Jesus no nosso lar. Que possa abrir portas, portões, janelas, todas as dependências do nosso lar. Não importa que ele seja pequeno, mas que ele seja um ninho de paz. Que ele seja protegido pelas bênçãos e pelas graças de Deus. E assim, nós vamos vibrar por toda a nossa rua, todo o nosso quarteirão, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos dirigentes. Nós vamos vibrar pela paz no nosso planeta. Que há tanto conflito, mas há tanta oportunidade de trabalho, de paz. E nós vamos também, nesse momento, vibrar pelas nossas urnas, todos aqueles pedidos que lá se encontram, por aqueles que desencarnaram, por aqueles que convivemos, para quem não teve oportunidade de colocar seu pedido na urna, pode fazê-lo mentalmente, para um doente, para um desempregado, para um aflito. Que Deus abençoe a cada um. E assim nós vamos pedir agora pelos nossos passes. Nós vamos chamar os médiuns para os nossos passes. E nessa vibração de muita paz, de muita serenidade, nós vamos nos conectar com o plano espiritual para recebermos tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos. Nós vamos vibrar desde o alto do nosso coronário, que possamos estarmos em uma boa conexão com o plano espiritual de luz. E nós vamos descendo para o nosso frontal, a nossa testa. Bons pensamentos, boas ideias, bons raciocínios, boas memórias. E vamos esquecer aquilo que nos compromete e nos faz mal. E vamos descer levemente para a nossa laringe, para o nosso centro de força laríngeo, para boas palavras, bons sorrisos, bom funcionamento da nossa glândula tireoide, da paratireoide. E vamos assim, suavemente, descendo para o nosso centro de força cardíaco, ativando os nossos bons sentimentos, o nosso timo, nossa glândula timo. Vamos para o nosso centro de força secundário, ativando a nossa imunidade, que possamos colocá-la em alta. E vamos levemente passando para o nosso centro de força gástrico, todos os nossos órgãos do nosso sistema digestório, além do estômago, os nossos intestinos, delgado, todas as suas partes, o nosso metabolismo. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.